Podemos? Tá, então vou fazer uma pequena introdução. Depois você lá. Boa noite, doutoras e doutores. Nós aqui do grupo vamos apresentar uma peça sobre a ética do promotor de justiça. A nossa intenção é mostrar para vocês o que a gente estudou, né, com muito orgulho, para poder mostrar para vocês. Então, vou fazer a apresentação aqui do nosso grupo, né? Temos o Odias, a Cleide como oficial, o senhor Ivanildo como réu, a Cleide, a Ana como advogada de defesa, o senhor Edgar como juiz, o Neif como promotor de justiça, a Nayara, a Yara e a Juliana como as testemunhas e eu como apresentadora. Então vamos dar início à festa. Boa noite, senhores, senhoras, advogados e advogadas. Daremos início hoje, 20 de outubro de 2010, a esse julgamento. Dando início ao julgamento, o réu, senhor Ivanildo da Silva Lima, tendo como acusações junto ao crime de homicídio, artigo 121 do Código Penal, incêndio de casa habitada em concordância com o artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A do Código Penal. Nesse momento, declaro como aberto o julgamento. Doutor, promotor, Neif, gentileza. Com sua licença, Vossa Excelência, hoje estamos aqui para presenciar a acusação do réu, senhor Ivanildo, sobre forte índice de homicídio simples, de acordo com o Código Penal, de número 121. O senhor Ivanildo cometeu um crime no dia 3 de agosto de 2010, tendo como arma do crime uma faca, e desferiu golpes sobre a vítima, Dona Maria, fazendo assim com que seu corpo fosse todo marcado pela faca, e após isso, não contente, para omitir provas do crime e fazer com que tudo se tornasse mais fácil, segundo a concepção dele, que se diz é o primário inocente, ateou fogo em sua residência, tentando assim ofuscar todo e qualquer tipo de prova contra si mesmo. Temos nossas testemunhas que presenciaram os fatos na noite de crime. E também tenho como testemunho policial que atendeu a ocorrência. Com licença, Vossa Excelência, peço que se apresente a primeira testemunha, que é a policial Nayara, que atendeu a ocorrência. Boa noite. Nayara, você pode relatar para mim o que você viu, o que aconteceu, mais ou menos, no dia do crime? Bom, assim que eu cheguei no local, eu notei que o senhor Ivanildo, denunciado, estava com roupa suja de sangue e nas mãos também tinha sangue. E deixei o local onde eu encontrei e fui até a sua residência, onde tinha acontecido o crime. A residência estava parcialmente destruída por um incêndio este causado pelo senhor Ivanildo, no intuito de apagar qualquer prova contra ele. Mas devido a um excelente serviço do Corpo de Bombeiros, a casa não foi totalmente destruída, os bombeiros conseguiram apagar o incêndio e assim possibilitou o trabalho dos registros e da perícia.
ouviu via Copom, a senhora acha que o senhor Ivanildo teve mesmo sangue frio, tal audácia de cometer crime? Acho, porque uma pessoa para se esfaquear tem que ter muito emprego. A senhora acha então que após ele ter feito o que fez, foi de caso pensado ele ter se escondido a matagalha e dado fogo em sua residência? Sim. A senhora, com toda a sua experiência na área, tantos anos de trabalho na área, após o trabalho dos legistas e após adentrar a residência para que se consumasse o fato, a senhora chegou a perceber algum objeto, alguma coisa que possa ter sido utilizada pela vítima em uma possível briga de casal, um possível enfrentamento, faz parte? Não. A cozinha não estava bagunçada, não tinha nada quebrado. Não, é só um sangue para todo lado e bastante gente. Perfeito. Sim, mas excelência, eu peço agora que a senhora Naira se retire e, com sua licença, chamar a próxima testemunha. É a dona Juliana, vizinha do casal há algum tempo, que presenciou alguns fatos. Boa noite. Eu sou da vizinha, eu sempre presenciava, né, as brigas do casal, algumas vezes mais fortes, né, outras vezes somente controladas, mas com muitas agressões, né, da parte do Ivanildo na Maria. Essa última briga foi diferente porque ela foi mais forte, mais intensa, e a Maria, ela gritava muito por socorro. Ela gritava de uma maneira muito forte, né, eu escutei claramente. E nesse momento que ela clamava, né, pelo socorro, eu vi o seu Ivanildo saindo da residência, se esfaqueando, muito nervoso, né, todo ensanguentado, dizendo acabou, acabou. Naquele momento eu não escutei mais nada da Maria, né, então eu decidi ligar para a polícia, relatei, né, os fatos por telefone, e assim que a polícia chegou, eu prestei depoimento, e aí eu fiquei sabendo o que tinha acontecido, né, e já acreditei, né, no ato, que ele seria capaz de tal coisa, né, pelas atitudes dele constantemente com a Maria. Conforme foi dito, a senhora confirmou para mim que não foi a primeira vez que o casal teve tal tipo de discussão. Não, de maneira alguma, era constante as brigas. Eram constantes a ponto de a senhora perceber a dona Maria na rua, às vezes com alguns hematomas. Sim, claro. Como era o comportamento e a índole do seu Ivanildo na rua? Ele era uma pessoa calada, mas muito violenta, assim, de poucas palavras, né? Quando você ia falar alguma coisa para ele, perguntar, ele não queria que comentasse nada, né, da relação particular dele com a Maria. Então os vizinhos tinham um certo receio dele. A senhora citou um ponto que me deixou um tanto quanto intrigado, que foi o fato dele sair da residência, a residência em chamas ainda. Ele saiu gritando palavras como acabou, como a senhora disse. Tendo essa voz ativa do senhor Ivanildo e o fato de ele sair da casa dele correndo, em desespero, sem a esposa dele em chamas, qual foi a sua conclusão? Bom, eu concluí que ele tinha matado mesmo a Maria ou ferido gravemente, né, a ponto dela não conseguir sair do local, né? Até pela violência da briga, eu concluí que era algo muito sério. A senhora acha mesmo que ele teria capacidade de fazer isso? Plenamente. Fica muito explícito isso para a senhora. Fica assim. Muito obrigado, dona Juliana. Eu concedo a palavra a Vossa Excelência e a testemunha. Vossa Excelência, peço permissão para minha testemunha guiada ao seu desempenho. Boa noite, eu sou amiga do casal há muito tempo, desde a época em que eles namoravam. A dona Maria nunca foi nenhuma santa, ela só se casou
dizer se o senhor Ivanildo, no bairro, ele era a vizinhança, falava alguma coisa sobre a Sim, ele pessoa era dele? motivo de chacota no bairro inteiro. Que tipo de chacota? Tipo, olho chifrudo, corno. Excelência. Ah, Peço perdão. Agradeço o depoimento prestado pelo policial e as testemunhas. Muito obrigado. Dando continuidade, concedo a palavra à doutora Ana. Peço que seja clara e objetiva, sendo cumprido forte e de acusação. Por gentileza, doutora Ana. Vossa Excelência, senhor promotor, senhoras e senhores aqui presentes, boa noite. Tenho como defesa o meu cliente, o acusado, senhor Ivanildo da Silva Lima. Alego que não por outro motivo, que não de legítima defesa, o casal vinha discutindo devido a uma terceira pessoa extraconjugal. A dona Maria vinha sendo acusada de adultério. O casal, nesse dia, discutindo, né, começaram agressões mais fortes. Num dado momento, a dona Maria pega uma faca e começa a esfaquear o senhor Ivanildo. Ele, prevendo que poderia acontecer algo pior, tentou se defender, tirando a faca das mãos de Dona Maria. Dona Maria, nesse momento, o seu Ivanildo consegue tirar a faca, mas acontece uma fatalidade. Ele acaba tirando a vida dela. Então, peço o bom senso da bancada e de Vossa Excelência, pois o meu cliente, ele é réu primário. Foi tentando se defender e um momento de forte emoção que acontece uma fatalidade. A acusação possui algo a acrescentar? Decidir tem o poder da palavra. Promotor Ney, gentileza. Vossa Excelência, agradeço mais uma vez a oportunidade de me pronunciar diante do fato. Doutora, o seu cliente, o doutor Ivanildo, ele tirou uma vida. Isso é contra a ética moral de qualquer cidadão que a gente possa ter em mente. O seu cliente não agiu de bom senso. Em momento algum, ele não pensou duas vezes em tirar a vida da dona Maria. Ele não agiu de bom senso, esfaqueando ela e atirando fogo em sua própria residência, colocando assim a vida de terceiros também em jogo. É uma vizinhança. Não se trata de duas pessoas. Uma briga de casal não se pode passar dos limites. E uma pessoa de bom senso não faria o que o senhor Ivanildo fez. Não tiraria a vida da dona Maria. E sim acabaria resolvendo isso com júri. Vossa Excelência, peço permissão. De acordo com o que consta nos autos, o meu cliente, se observar a vida pregressa dele, consta que ele é uma pessoa trabalhadora, é um trabalhador, nunca se envolveu em briga, ele tem um passado limpo. Foi qual homem que aceita ser chamado de chifrudo, ser traído? Por isso que eu peço, eu pedi bom senso, pois ele é um réu primário. É isso. Doutora, mais uma vez eu venho lhe falar que eu não estou aqui para acusar e julgar ninguém. Por isso temos Vossa Excelência e a bancada de jurados. Eu estou aqui para agir com a justiça, de acordo com as leis que ali estão, que ali me foram encaminhadas. Que se faça justiça, mas com bom senso. Perfeito. A sua colocação de bom senso é perfeita. Se o seu cliente
divórcio, e não tirando a vida da vítima, assim como ele o fez. Vossa Excelência, sem mais, eu encerro por aqui a minha apresentação. Faço agora, pelo corpo de júri, a votação para que, enfim, possa transmitir o dito quanto ao caso. Peço nesse momento aos senhores e senhoras que fiquem perto de ti. Após recebido e constatado os votos do corpo de júri, e por clara apresentação da acusação de acordo com a lei artigo 121A do Código Penal, incêndio da casa habitada em concordância no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A do Código Penal, eu condeno o réu, levando em consideração o fato de ser o réu primário e ter agido por decorrência de grande emoção, segundo a defesa. A sentença é de 10 anos recluso, segundo o artigo 121, e mais 4 anos e multa ser elevado pelo doutor advogado ao seu cliente. Sendo assim, tomasse e estimasse uma pena de 14 anos de reclusão. Declaro aqui por encerrado esse processo e que se tenha feita justiça. Pode tirar o valeu. Enfim, pessoal, a gente quer denominar a peça para vocês para mostrar qual que é a ação e a função de um promotor de justiça ao agir no júri. O promotor de justiça, ele é mais do que um psicólogo. Por quê? Porque ele tem que analisar cada um que está na arquibancada. Por quê? Porque para que não haja injustiça perante o réu, né? Então, o quê? Ao nosso entendimento aqui do grupo, a gente analisou que o promotor de justiça, como diz o nosso professor Osvaldo, tem que ser o quê? É o filosófico, né, professor? Por quê? Ele tem que buscar o conhecimento. O promotor de justiça, ele não só fica baseado no processo. Ele vai em busca, ele tem que sair do fórum, vai buscar, junto com a polícia, os peritos, para ver o que ocorreu, né? Não é só baseado só no júri, né? Então, o quê? O promotor de justiça, ele é nada mais do que zelar pela sociedade. Ele está ali para sempre que a gente dispor ao interesse da sociedade, né? Os interesses públicos. Então, a função dele é ali, é não fazer injustiça, e sim a justiça, de acordo com a lei, né? É como a gente pega aquele exemplo lá daquele advogado lá, que tem o caso eu não sei qual é o nome dele. Esse aí, lá no caso da Isabelle, né? Eu acho aquele promotor de justiça maravilhoso. Por quê? Porque ele é forte, ele é claro no que ele fala, né? Ele não fala nada que não seja aquilo, né? O que ele passa pra gente é o quê? É clareza. Ele tem serenidade. Que um promotor de justiça, se ele não
em promover atuação dentro da lei da paz, tá? Em prol da área civil, né? Outras áreas também jurídicas, tá? Em defesa também em defesa de mostrar as provas, fazer todo um estudo apurado referente a isso, juntar todos os elementos, tá? E isso em defesa de vários setores da sociedade, tá? Inclusive dos incapacitados, né? No caso dos menores, na área civil, né? E outras atuações da sociedade, tá? Em relação ao promotor, né? Que foi citado, é o Francisco Simbranelli, tá? Uma rápida histórico dele, tá? Seguindo a carreira do pai, tá? Ele atualmente tem mais ou menos 49 anos, tá? E quando foi no ano de 1988, ele adentrou a promotoria pública, tá? E o caso mais famoso foi o caso onde ele atuou, foi o caso do crime em relação a Isabela Nardoni, tá? E além desse caso que foi o mais famoso, né? Participou de 1077 julgamentos, tá? Onde teve a causa em mais de 1000 deles. Então, assim, a gente citou ele porque mostra bem essa atuação diante da ética, tá? Diante da postura, né? E uma coisa que nós estudamos que enfatiza bem, tá? A postura em relação ao promotor público frente aos seus colegas de trabalho, né? Não tem aquela animosidade, não deixar questões pessoais valer diante disso, mesmo que julgue fatos que sejam conflitantes, sejam fatos que envolvam opinião pública, que muitas vezes a mídia explora muito isso, tá? Então é sempre ele procurar manter o equilíbrio frente aos colegas de trabalho, como os juízes, os advogados, né? o júri, tá? As provas, o acusado, né? Procurar sempre manter o respeito frente a isso, tá? E a ética, ela tem fundamental importância, tanto na época atual, como também anos posteriores, tá? E referente ao Código Deontológico do Ministério Público, tá? Foi o código elaborado em preocupação com a ética, por não ser algo da atualidade, pois essa questão já vem de muito tempo atrás, tá? E no ano de 1956, foi aprovado em Havana o Decálogo do Promotor, a qual diz o seguinte, que abordava 10 itens, tá? O primeiro, amar a Deus acima de tudo e ver no homem desfigurado pelo crime um ser à imagem e semelhança do Criador. Segundo, se digno de tua grave missão, pois deves lembrar que falas em nome da lei, da justiça e da liberdade. Terceiro, fazeis de tua consciência profissional um escudo invulnerável às paixões e aos interesses. Quarto,